nessa manhã. Abra comigo sua Bíblia lá no profeta Isaías, no capítulo 6. Esse homem tinha tudo para Deus de chamar esse homem como profeta. Ele tinha toda a característica de não profeta, mas Deus é assim, ele escolhe quem ele quer, ele capacita. Deus não escolhe capacitar, Deus escolhe capacitar. Eu, se eu fosse socialista, eu estava no seminário quadrangular comigo. Eu não tenho visão social quadrangular, não sei como funciona aqui. Depois, eu arrependo de não ter feito o ministério quadrangular. A gente, meus irmãos, não espera perder para você valorizar. Valorize o que está nas suas mãos. Amém? Capítulo 6 de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, a minha versão é NVI, a mesma que estava aqui no telão, no início. Eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a água das suas vestes enchia o templo. Amém? Isaías, ele viu ao Senhor. Isaías não veio da linhagem de profeta. Ele estava acostumado com boa vida, porque ele serviu a 4 vezes. Ele estava acostumado com as melhores bebidas, as melhores roupas, os melhores lugares, as melhores comidas. Ele não veio de uma linhagem de profeta. Talvez você está sentado no banco, você tem toda a característica para ser chamado, mas Deus ele te chamou. Amém? Sério. E aqui o profeta Isaías, ele teria vivido entre um ano, mais ou menos, se falar de data em Bíblia, é muito complicado. Como a gente comemora o Natal em dezembro, mas segundo todos os estudiosos e o próprio clima de Nazaré, Jesus jamais poderia ter nascido em dezembro. Segundo alguns estudos, Jesus nasceu de maio até final de junho, porque seria a época de frio, e quando a Bíblia fala que ele não achou hospedagem, teve de ficar entre os animais, e os animais, eles ficaram recuados por causa do frio. Então Jesus, dificilmente, ele nasceria na época de dezembro. Nosso calendário é um pouco diferente. E hoje nós sabemos que o Natal ele virou o quê? Comércio. Porque o mundo secular, ele gira em torno de quê? Dinheiro. Tudo é em torno de dinheiro. Então é assim que funciona o mundo lá fora. Agora o reino de Deus é meio estranho. E esses dias eu falava lá em casa, o mundo fala que você precisa ter para dar. A Bíblia fala que você tem que dar para receber. Então nós remamos ao contrário de lá fora. A Bíblia nos ensina que nós temos que ser justos. Lá fora o homem quer ser bom. O homem quer ser elogiado. Ele quer ter status rede social. Ele quer ter fama, ele quer ter dinheiro. A Bíblia nos ensina a sermos humildes, a vivermos a vida com simplicidade. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eu começo aqui por João Batista. João Batista, ele veio de uma linhagem de sacerdote, mas ele abandonou tudo para viver no deserto, comer Deus silvestre. E a Bíblia diz que ele era tão justo que ele tinha 2 cargas, ele guardava. Porque ele sabia que uma dava para ele sobreviver. Hoje nós vivemos um mundo de consumismo. A gente tem tantos sapatos, tantas roupas, se a gente tem um corpo só e pensa. Então o mundo tem levado a gente a consumir, a viver
perto do rei, sentar à mesa, comer com o rei, desfrutar das coisas da vida. Gente, imagina que esse homem comia coisa boa, vestia coisa boa, dormia em lugares desses. Imagina o lugar bom. Era o lugar que esse homem, Isaías, ficava acostumado a servir e a aconselhar os reis. E agora os reis vão. Isaías se vê sem emprego, desempregado. O que ele vai fazer agora da vida? O rei morto, ele não tinha mais emprego. A barquinha dele secou. Porque enquanto os dias estava vivo, ele estava com seu emprego garantido. Agora, os dias mortos, o que ele faz? E ele é acostumado a trabalhar e a aconselhar esse rei. Imagina como eles estão preocupados. Servindo ao rei. Gente, cara, 24 horas, nós somos por conta do rei. O senhor não tinha ter vida, 24 horas a servir. Ele comia de tudo muito melhor, é igual o mordomo. Deus nos chamou para a mordomia de Deus. Nós comemos o melhor da casa de Deus, mas nós não temos vida própria. Não sabemos porque de Deus, Jesus ele falou para Nicodemos, aquele que nasce do Espírito, ele é como verde, sabe para onde vai, para onde vem. Aqui, assim, aqueles que nasceram de novo. Aqueles que são chamados para o ministério, eles não têm vida própria, eles não têm vontade própria. Se eu fosse olhar hoje, eu estava lá no céu, sei lá no grupo. Agora, a minha vontade própria, eu estaria aqui. Mas nós renunciamos por uma coroa que não se encontra. Porque o homem, quando ele morre trabalhar, ele trabalha de noite, ele perde de noite de sono. Eu costumo dizer muito em casa, gente, se fosse para ganhar dinheiro, você trabalhava de noite. Mas vai entender, você seja uma vez na semana só, 2 vezes na semana só. Então o homem, ele está disposto a buscar os seus próprios interesses. E aqui Isaías quer chamar, ele quer ser o rei. Aí ele tem uma experiência. A Bíblia diz que ele viu ao Senhor, assentado no alto, ele subiu no trono. E ele disse: Senhor, não sou digno de ver a sua glória. O que Deus viu em Isaías, irmão, que fez Deus escolher aquele homem? Porque diz a palavra que o homem ele escolhe segundo a aparência, mas Deus ele escolhe segundo o coração de Deus. Não é assim que Paulo diz? Lá nos primeiros capítulos, no primeiro livro de Coríntios, que o Espírito Santo ele revela a intenção do coração. Eu costumo dizer, aonde eu congrego, que é assim que funciona. Só Deus pode tirar, separar e arrancar o jogo do trigo. Mas a Bíblia nos dá uma característica que é jogo do trigo. A árvore que dá bons frutos é reconhecida. Agora a árvore que dá má frutos também é reconhecida. O crente é reconhecido não pelos dons, mas pelos frutos que ele tem. Então é reconhecido a nós. Deus ele se revela e fala onde estão as coisas erradas, porque Deus não tem prazer que nós andamos engano. E aqui Isaías é chamado, ele anda 2 anos nu, porque ele começa a pregar a palavra de Deus e não teve nenhum profeta que falou tanto a respeito do reino messiânico, da chegada do Messias, como o profeta Isaías falou e descreveu. Gente, Isaías descreve Jesus há quase 1000 anos antes dele nascer. Isso é muito forte. O profeta ele vive acidentes, que quando ele abre a boca e profetiza e fala: toma cuidado da sua casa, toma cuidado do seu ministério, toma cuidado do que está nas tuas mãos, valoriza o que você tem, porque todo aquele que profana, que fala da palavra,
sendo falado. E quando eu peguei esse trabalho para fazer, eu confesso que eu senti medo. Para ensinar sobre seitas. Irmãos, eu até fui em cultos e reuniões de seitas. Não se assuste para fazer o trabalho do seminário. Não consegue fazer isso, não. A não ser que você tenha uma estrutura para isso, quando você entrar no seminário. Aí eu cheguei até a participar de cultos. Na hora que eu pensei, eu falo para vocês onde eu fui. E para você não bater nas seitas, os ensinamentos errados dos últimos dias, você precisa conhecer a Bíblia. O meu pai lia a Bíblia, eu estava falando com o meu pastor na quarta-feira, meu pai lia a Bíblia de manhã, de tarde, à noite, e ele não era crente. Só no seu final de sua vida. Eu vivenciei meu pai como criança várias vezes, lendo a palavra. Hoje nós temos a palavra na nossa mão, no Facebook, na internet, no celular. E quantos banalizam a palavra de Deus? Mas graças a Deus, Deus tem levantado a minha essência essa manhã para honrar, para cumprir, para defender a palavra. Amém? E aqui Isaías, ele foi escolhido como profeta. Saiu de uma linhagem real, humana. E Deus chama ele para ele descer, ele ser um profeta. Porque ser profeta, anunciar a verdade, é você falar a verdade. E às vezes isso te causa um incômodo. Porque você não vai ter muitos amigos, o profeta ele anda muito sozinho. Assim como o pastor, né, gente? O pastor ele não tem com quem desabafar, ele não tem com quem orar, ele não tem a quem recorrer. O profeta, ele é assim. Isaías ele anda 2 anos nu. Ele chegou a pregar tanto e o povo não entendia, o povo estava pecando, que Deus falou, andou 2 anos nu para mostrar que Deus estava em Israel. Como Israel estava no pecado. E hoje tem sido diferente, igreja. Nós temos pregado a palavra e as pessoas não têm reconhecido que elas são como elas não veem. O Deus desse século, como Paulo escreve bem, tem causado cegueira no povo. É necessário nós orarmos para que Deus venha abrir a visão e os ouvidos espirituais do seu povo, da sua igreja. Porque quantos enganos ela fala não tem o nosso Deus. E nós temos uma chamada como Isaías do reino para pegar a verdade. Mas talvez você fala com ele, sem esperança. Eu costumo dizer, lá no mundo fala assim, que a esperança é a última que morre. A esperança não morre jamais, gente. A esperança é Cristo. Paulo, em Romanos, no capítulo 5, ele descreve a respeito da esperança. Vamos ver lá. Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos, no capítulo 5. Minha versão é NVI, viu, gente? Romanos, no capítulo 5. Quem achou pode ler. Versículo 1. Romanos 5, 1. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós somos justificados pela. Quando nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Com o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a essa graça, na qual somos filhos e nos regozijamos na presença da glória de Deus. Você está firme na fé? Você regozija na graça de Deus? Continua. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz. Nós sentimos prazer na tribulação. Porque quando nós somos atribulados, nós somos irmão. Está vendo? Quando nós somos atribulados, nós somos pacientes. Quando nós somos pacientes, E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. a experiência, a esperança. Passo por passo. Passo por passo.
Deus fez tudo a cada dia. Deus ele nos ensina uma coisa de cada vez. Paciência produz esperança. Por isso que muitos não têm essa esperança, porque não querem respirar o milagre de Deus. Esse é o lugar do milagre. Mas Deus também tem a hora certa de agir na sua vida. Eu no louvor estava bem demais.
Deus vai te dar esperança, renovar a sua esperança nessa manhã. Porque o reino de Deus está próximo. Deus é insistente demais, pastor, nesses últimos dias. Como que Deus tem contato com a igreja? Está falando e o povo não está ouvindo. Deus tem levantado os seus profetas. Igreja, abre os seus ouvidos espirituais nessa manhã. Você ouvir, convencer e praticar o que o Espírito de Deus quer te falar. Para que as suas crenças sejam renovadas, para você alcançar o reino. Igreja, tem que a gente ganhar um tempo. O que a gente diz? Olha que eu mexo na área financeira. O que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Perder a sua casa, perder a sua família, vale a pena renunciar. Se você conseguir ganhar a sua família como Noé, você já fez muito. Porque Deus mandou Noé construir a arca para salvar pessoas. A gente não entende esse propósito de Deus. Para que o povo não tivesse nenhuma desculpa. Não tem onde ficar. E Noé pregava que ia chover sobre a terra. O povo via. É igual hoje os profetas falam a respeito da volta do Senhor. E o Senhor, há mais quanto tempo? 40 nós estamos servindo a Deus, esperando a volta do Senhor Jesus. Se nós formos falar assim, vai ganhar de tempo. Mas Jesus vai voltar para você hoje. Dura essa palavra, você pode morrer hoje. Eu posso morrer hoje. Jesus pode voltar para mim hoje. E o povo está vivendo a vida dissolutamente lá fora. Gente, depois da pandemia, eu achei que o povo ia correr para Deus. Eu achava que o povo ia correr para Deus, o povo está correndo de Deus. Correndo com gente. Ontem, quando eu fui de manhã, nós temos um culto lá de oração pela manhã. E o rapaz do me falava assim que ele separou. Estava vivendo lá, eu perguntei para ele: você mora sozinho? Aí eu separei da mulher, arrumei a namorada, agora meu filhinho nasceu, Pedro. Tem 7 dias que meu filhinho nasceu. Mas nós não moramos juntos, não. Eu falei assim: mas eu estou sim, né? Olha o nome do camarada. A pessoa não quer ter uma vida sem compromisso. Não é daqui para ali, sai da igreja, vai para outra, vai para outra. Uma vida sem compromisso, quer ser submissa aos pastores, às ordens eclesiásticas. Gente, eu vinha descendo aqui, um homem virou para mim e falou assim: eu não vou carregar a Bíblia nem obedecer pastor. Nunca vi um homem nem vida. Ele ficou incomodado para carregar a palavra de Deus. Gente, eu quase respondi isso, mas eu pensei aqui. Eu ia falar: por isso que está nessa canção que você está aí. Toma aí, Jesus, toma essa alma. Toma essa alma aí, Jesus, porque quem fala porque conhece. Quem fala porque conhece. Amém? Fique de pé.